Bingo! Aqui estou eu. Vamos agora fazer aquela simulação que eu falei no Instagram do Ludus, tá bom? O que eu vou fazer aqui será, entre aspas, um pedacinho da aula que eu darei para o seu filho que tem entre 6 e 7 anos e que vai estudar comigo no Instituto São Carlos Borromeu esse ano de 2025, tá? Por que eu falei entre aspas? Porque eu não farei a aula inteira, para não ocupar muito do tempo de vocês, já que a minha aula com ele vai ter uma média de meia hora. Esse vídeo eu pretendo que ele acabe em uns 10 minutos, por aí. Então, bom, o Ludus, antes de começar, o Ludus ele é composto do que e o que é que eu vou ver destas partes com os seus filhos, com a sua filha, nas aulas. O Ludus ele é composto de um texto latino, um vocabulário latino-português para tradução, um comentário gramatical, um comentário cultural sobre os romanos, um exercício da gramática, conversação, dever de casa e ditado romano. Vou fazer tudo isso, ele vai falar, meu Deus, é muita coisa, meu filho só tem 6 anos. Calma, não vou fazer tudo isso, tanto porque a criança é pequena, a criança que vai ver tudo isso comigo é pequena, então não é possível tratar de tudo isso, tanto porque o tempo não permite, não vai dar para trabalhar tudo isso em meia hora. Então, o que é que eu vou trabalhar com o seu filho? O texto, o vocabulário e a conversação, tá? É o que eu verei com ele. Então, vamos ver aqui a lezione oitava, lição oitava, título Christiani Sumus, somos cristãos. Eu não vou ler o texto da forma com que eu leria na sala de aula. Vou dizer o porquê. Eu vou ler a primeira frase como se eu estivesse dentro da sala e depois eu vou explicar por que eu fiz isso e por que eu não vou fazer nas frases restantes nesse vídeo, apenas na aula, tá? Então acompanhe comigo a primeira frase. Marcus filius galbe paganus est. Crianças, olha, suponha que eu estou na aula, lembra? Quando nós temos uma frase em latim, a primeira coisa que nós temos que fazer para traduzir a frase é procurar o verbo. Procurar o verbo e encontrá-lo é o primeiro passo para traduzir uma frase. Então vamos procurar o verbo aqui nessa primeira frase. Professor, desculpa, mas eu não vi o que é verbo ainda. O verbo, ele é uma ação. Ele é uma atitude que o sujeito realiza. O que é o sujeito? É a pessoa que está fazendo isso. Tá? Então, por exemplo, Maria está correndo. Maria é o sujeito, está correndo o verbo. Tá? Então vamos lá. Vamos encontrar o verbo. O verbo geralmente está no final da frase. Vamos ver as palavras da frase. Marcos é o verbo? Não, Marcos é o nome. Marcos. Filius é o verbo? Não, é um substantivo. Filho. Galbe. Galbe é o nome? Não, é um substantivo. De galba. Galba é um nome. Paganos. Paganos é verbo? Não, paganos é um adjetivo. Pagão. Est. Est é o verbo? É. O que significa est? Significa ele é ou ele está. Ah, professor, entendi. Então, este é o verbo. Ele é, ele está. Mas quem é o sujeito? Exatamente. Agora nós vamos procurar o sujeito. Ou seja, quem é, quem é que está. Olha, professor, eu acho que é Marcos. Seria Marcos. Marcos é filho de Galba. Isso, acertei. Calma, foi quase lá. Vamos devagar. Porque faltou traduzir paganos. Faltou um pedacinho ali. Marcos, filho de Galba, é pagão. Entenderam aqui a lógica da coisa? Pausa. Essa frase, o jeito que eu a traduzi, a maneira como eu fiz isso, eu vou repetir em todas as frases, de todos os textos. Por que é que eu não fiz isso aqui, professor? Por que é que o senhor não fez o texto inteiro? Eu queria acompanhar. Eu não vou fazer esse passo a passo no texto inteiro aqui no vídeo, para o vídeo não ficar longo. Mas na sala de aula, na aula com os alunos, eu vou fazer dessa forma. Tá bem?
O restante do texto agora eu vou ler de uma maneira mais decorrida apenas. Marcus bulan habet. Marcos tem uma bula. O que é uma bula? Para aqueles que não têm o livro ou que não leram o comentário cultural, a bula é um colar que as crianças romanas usavam, de supersticioso, que eles acreditavam proteger de mal-olhado, espíritos maus, enfim. Marcus et Titus bullas habent. Marcos e Tito têm bulas, possuem bulas. Bula Marci pulcra est. A bula de Marcos é bonita. Romanorum Deos Marcus valde timet. Marcos teme, tem medo, Deus Romanorum, dos deuses dos romanos. Mas professor, e valde? Valde significa muito. Então vou pô-lo depois do verbo. Marcos tem muito medo, teme muito os deuses dos romanos. Nós cristiani sumus. Nós somos cristãos. Christiani deum verum adorant et deos falsos non timent. Os cristãos adoram o Deus verdadeiro et deos falsos non timent. E não temem, não têm medo dos deuses falsos. Deus est justus et benignus. Deus é justo e benigno. Deus dominus mundi et scientiarum est. Deus é Senhor do mundo e das ciências, dos conhecimentos, dando uma certa ênfase aqui na sua onisciência. Dei providencia mundum universum administrat. Providência de Deus administra, rege, ordena o mundo todo. Iesus Christus filius Dei est. Jesus Cristo é Filho de Deus. Quis est servus servorum Dei? Quem é o servo dos servos de Deus? Nosso texto acaba aqui. Então, lembrando, eu não vou ler assim na aula, decorrido, rápido, já traduzindo. Na aula eu vou ler pausadamente, que nem eu fiz na primeira frase. Então, por que eu não fiz assim o texto inteiro aqui? Para o vídeo não ficar longo. Na aula, devagarinho, com o tempo, eu vou ler o texto pausadamente, traduzindo palavra por palavra, passo a passo, tá bom? Ah, professor, e agora o senhor vai para o quê? Agora eu vou para o vocabulário. Lembra que isso aqui é uma pequena breve da aula? Então, nós vamos agora para o vocabulário, não, para a conversação. O vocabulário está aqui embaixo do texto, tá? Mas nós vamos para a conversação. Como é que funciona a conversação? Na conversação, se você tem um livro, você pode ver, senão eu mostro aqui rapidinho. Você tem duas colunas. Uma das colunas é uma pergunta, que eu farei, e a outra é uma resposta, que o aluno lerá em voz alta. Depois que eu ler a pergunta, o aluno responder a pergunta, nós vamos traduzir isso. Então, olha. Cuius filius est Marcus? O que significa isso aqui? Cuius filius est Marcus? Vamos ver. Lembrando, vou fazer aqui só a primeira pergunta e a primeira resposta para o vídeo não ficar longo. Mas eu vou fazer esse passo a passo mais demorado nas frases restantes também. Marcos é a última palavra, professor. Lembra que o senhor falou que o verbo ficava no final? Seria Marcos aqui o verbo? Não, nós temos que achar o verbo, mas o verbo não é Marcos. O verbo é est. Ele está. Ah, professor, então Marcos é o sujeito de novo? Isso. Marcos é filho. Exatamente. Cuius. Marcos é filho. Cuius é o que, professor? É um nome? Não. Cuius, que é um pronome, significa de quem, tá? Então, Marcos é filho de quem? De quem Marcos é filho? Essa é a minha pergunta. Agora vem a resposta do aluno. Marcus galbe filius est. A resposta está escrita. Eu vou pedir para ele ler para mim, depois traduzir a resposta. Ah, professor, de quem Marcos é filho? Posso ver no texto? Para ver se dá uma ajudinha? Pode, os dois estão em latim, vai dar elas por elas, mas fica à vontade. Marcus galbe filius est. Bom, eu já vi o que significa Marcos.
filhos e est, porque apareceu já em algumas frases, etc. O est eu sei que significa é. Marcos eu sei que significa Marcos. E filhos eu sei que significa filho. Então seria Marcos é filho Galbe de Galba? Seria Marcos é filho de Galba, professor? Exatamente. E vejam, são várias perguntas e várias respostas. Quid est Marcus? O que Marcos é? Marcus paganus est. Marcos é pagão. Tem mais ou menos aqui uma dúzia de perguntas e uma dúzia de respostas. Não irei lê-las todas para o vídeo não ficar longo, não passar do nosso tempo. Ah, professor, então você acha que você vai dar conta de ver tudo isso com os seus alunos? Não, eu acho que não vai dar tempo de ver todas as perguntas e todas as respostas dentro da aula ainda. Então o que é que eu farei? Eu verei o possível dentro da aula. O que não for possível, eu vou olhar e vou dizer o seguinte: olha pessoal, baseado em tudo que nós vimos hoje, tais e tais perguntas, tais e tais respostas, vocês devem traduzir no seu caderno até a nossa próxima aula, tá? De acordo com aquilo que nós vimos hoje. Também, essa aqui foi uma pequena prévia daquilo que eu irei lecionar para as crianças de 6, 7 anos no Instituto São Carlos nesse ano de 2025 e seguintes. Está bem? Espero que tenha gostado. Eu particularmente gosto muito desse livrinho. Se você ainda não está no Instituto, se você já está e não foi atrás do livro, vamos lá, façam as duas coisas. Quero que seu filho saia falando latim daqui a alguns anos, mas para isso é preciso começar hoje. Está bem? Nos vemos na próxima.